Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós falaremos sobre dois fenômenos importantes: a reflexão e a refração. Reflexão é quando os raios de luz que são emitidos por um corpo ou refletidos por aquele corpo incidem sobre uma determinada superfície e são refletidos por esta superfície. Isto é o que explica o reflexo da Lua, o reflexo nos espelhos, o reflexo nas superfícies dos lagos, e eles podem ter aqui dois tipos de espelhos. Nós temos os espelhos planos e temos também esses espelhos que são chamados curvos. E eles podem ser côncavos ou convexos. O fenômeno da refração é quando a luz, ou seja, um raio de luz, está se propagando por um meio, ele incide em outro meio, ele atravessa a superfície que separa estes dois meios e continua se propagando através de um segundo meio. Então a refração é quando o meio de propagação do raio de luz se altera. E quando isso acontece, existem alguns fenômenos, os raios são alterados na sua trajetória e é por isso que a gente enxerga ou a separação das cores ou a mudança de posição dos objetos que geram essas imagens meio estranhas aqui. Então vamos lá, passo número 1, o que é reflexão? Consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem após ele incidir sobre um objeto ou superfície. Então nós temos aqui a nossa superfície. Vamos marcar um ponto B nesta superfície. Vamos traçar duas linhas aqui para nos ajudar a entender esse fenômeno da reflexão. Uma linha que é a normal à superfície, ou seja, ela é perpendicular à superfície aqui nesse ponto P. E a tangente, que é aquela linha que é perpendicular à normal e encosta na superfície em um único ponto. Temos aqui o nosso raio incidente, ele está indo aqui do ponto A para o ponto B. E temos aqui o nosso raio refletido, que é do ponto B para o ponto C. Então aqui nós vimos várias novas notações ou nomes. AB é o nosso raio incidente. BC é o nosso raio refletido. B é o ponto de incidência, ou seja, aquele no qual o raio incide sobre a superfície, ou seja, naquele onde ele bate na superfície. N é a reta normal à superfície neste ponto B. E T é a tangente à superfície também neste ponto B. I é o que a gente chama de ângulo de incidência, é o ângulo formado entre a normal e o raio de incidência. E temos o ângulo R, que é o ângulo de reflexão, que é o ângulo formado aqui entre o raio refletido, BC, e a normal. Então este aqui é o ângulo I e este aqui é o ângulo R. E aí a gente pode enunciar a primeira lei da reflexão. E o que diz a primeira lei da reflexão? Ela diz que este raio incidente, o raio refletido e a normal e também a tangente, todo mundo aqui está contido no mesmo plano. Isso aqui, para quem joga algum tipo de esporte, é a mesma coisa que dizer que não existe aquele... Quando você está jogando ping-pong ou quando você está jogando futebol, você tem aquela bola que vai com efeito. O que é aquela bola que vai com efeito? É aquela bola que quando ela pinga na mesa ou ela bate no chão, ela se desvia de uma maneira não muito esperada. E qual é a maneira esperada? A maneira esperada é exatamente essa que acontece com o raio da luz, onde tudo acontece em um mesmo plano, ou seja, em uma mesma folha de papel. Aqui, quando o raio incide, ele nem vem em direção para fora da tela do computador e nem vai para dentro da tela do computador. Ele permanece aqui no mesmo plano que nós estamos vendo aqui, todas essas ilustrações. E temos também a segunda lei da reflexão, que ela diz que este ângulo aqui, I de incidência, é sempre igual ao ângulo de reflexão.
Aqui é a mesma coisa, não existe efeito, né? Fazendo analogia com os esportes, não existe aquele efeito da bola vir, pingar aqui, subir ou ir rasteira para quem joga tênis ou para quem joga tênis de mesa, que você manda a bola com efeito. Aqui o raio de luz, no mesmo ângulo que ele incide, ele é refletido, ou seja, o ângulo I é igual ao ângulo R. E aqui nós temos agora espelhos planos e espelhos curvos. Espelhos planos são aqueles cuja superfície é um plano, e obviamente espelhos curvos são aqueles cuja superfície não é plana, ou seja, ela é uma espécie de esfera. Vamos olhar primeiro a reflexão no espelho plano. Aqui nós temos o nosso espelho, representado aqui por essa barrinha maior. Nós temos a normal e nós temos o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. I e R. E aqui o ponto B marcando a incidência. Principais propriedades aqui quando a gente está estudando um espelho. Primeiro é que a reflexão é regular, ou seja, todos os raios que incidem aqui paralelamente são refletidos paralelamente. Ou seja, a simetria entre o ponto objeto e o ponto imagem, ou seja, o reflexo ele não é distorcido. E o que é ponto objeto e ponto imagem? Aqui nós temos novamente o nosso espelho, nós temos aqui o nosso objeto e nós temos aqui o nosso olho. O que nós enxergamos nada mais é do que o raio de luz que chega aos nossos olhos. E como é que o raio de luz chega aos nossos olhos? Ele sai aqui desse objeto, ele bate aqui no espelho, ele é refletido e aí ele chega até os nossos olhos. E onde que nós temos a percepção de que esse objeto está posicionado? Ele está posicionado aqui no prolongamento deste raio que chega aos nossos olhos. E está também colocado na mesma distância. Então, na hora que eu meço esta distância aqui para baixo, através de uma perpendicular, eu consigo determinar onde nós observaremos essa imagem aqui se formar lá atrás do espelho. Este aqui é o que a gente chama de ponto objeto e este aqui é o que a gente chama de ponto imagem. E o que é importante é que esta distância do objeto é exatamente igual a essa distância aqui do ponto imagem em relação ao nosso espelho. Ou seja, DO e DI são iguais. Esta aqui é a característica da reflexão em um espelho plano. Ou seja, DO igual a DI. Outra questão importante aqui é o que acontece quando nós fazemos a translação do espelho, ou seja, quando nós movemos o espelho. Então aqui nós temos o nosso espelho, o nosso objeto, ele está aqui situado a uma distância que a gente chamou de DO do espelho. E onde vai se formar a imagem? A imagem vai se formar aqui atrás, ou com a distância que a gente vai chamar de DI, lembrando que DO igual a DI, porque nós estamos falando aqui de um espelho plano. Translação é quando acontece isso aqui. Eu afasto o meu espelho do objeto, e aí eu tenho uma nova distância imagem e uma nova distância objeto. E qual é a relação entre essas coisas? Então eu tinha aqui, vou chamar essa primeira distância aqui, elas são iguais, vou chamar de D1. E quando eu afasto, eu tenho uma nova distância chamada aqui de D2. E agora vamos fazer algumas relações entre estes movimentos. O primeiro deles é a distância que eu afastei o meu espelho. Então eu movi aqui o meu espelho desta posição aqui para esta outra posição aqui, de uma distância que eu chamei aqui de L. O que aconteceu com a minha imagem? A minha imagem se distanciou da imagem inicial de uma distância aqui que eu vou chamar agora de X. Então eu movi o espelho L e a distância se moveu X.
E o que eu quero saber é a relação aqui entre L e X. Então vamos pegar aqui as coisas que a gente conhece e vamos começar a traçar algumas equações aqui. O que eu sei aqui? Eu sei que D2, esse tamanho aqui, é igual a D1 mais L. Este tamanho aqui, D2, que é igual a esse tamanho aqui também. Então, este tamanho D1 é o quê? É o D1 mais o que eu afastei o espelho. A nova distância D2 é D1 mais L. Está escrito aqui, D2 igual a D1 mais L. O que mais que eu sei? Se eu pegar essa distância toda aqui, 2D2, eu sei que ela é o quê? É esse D1 aqui, mais esse D1, ou seja, 2D1, mais esse tamanho X. Então aqui eu tenho 2D1 mais X igual a 2D2. Eu posso brincar aqui e posso colocar agora, eu tinha aqui que D2 é D1 mais L, então eu só estou chamando esse D2 aqui por este outro nome dele aqui, D1 mais L. Então eu tenho que 2D1 mais X igual a 2, que multiplica D1 mais L. Continuando a brincadeira, 2 vezes D1 mais L é 2D1 mais 2L. 2D1 desse lado vai embora para 2D1 desse lado, sobra aqui X igual a 2L. O que isso quer dizer? Quando eu afasto o meu espelho de uma distância L, a minha imagem se move de uma distância X. E esse X é igual a 2 vezes a distância que eu afastei o meu espelho. Isto aqui nos ajuda a determinar as velocidades que, quando eu tenho um espelho em movimento, a velocidade da minha imagem. É só eu lembrar que velocidade é ΔS sobre ΔT. Então eu tenho que a velocidade do espelho é o ΔS do espelho. Qual foi a distância que o espelho percorreu? Foi L. L dividido por ΔT. E a velocidade da imagem foi a distância que a imagem percorreu. Qual foi a velocidade da imagem percorrida aqui? Foi X. E isso aconteceu no mesmo intervalo de tempo. Então, eu tenho que velocidade do espelho é L sobre ΔT e velocidade da imagem é X sobre ΔT. Se eu olhar aqui em cima, X igual a 2L. Então eu tenho que a velocidade da imagem é 2L sobre ΔT. E agora é só eu fazer a correspondência com velocidade do espelho. Se velocidade do espelho é L sobre ΔT, velocidade da imagem é 2 vezes o quê? 2 vezes a velocidade do espelho. Ou seja, sempre que eu movo um espelho, a minha imagem se afasta com o dobro da distância e com o dobro da velocidade. Então, x igual a 2ΔL e VI igual a 2VE. Outro fenômeno bacana é quando a gente coloca dois espelhos aqui formando um ângulo. E quando a gente coloca um objeto aqui dentro deste espaço compreendido por esses dois espelhos, formam-se um conjunto de imagens. E a pergunta é aqui, quantas imagens nós veremos formadas aqui? Como que a gente consegue determinar esse número de imagens aqui refletidas? Aqui, vamos aqui pensando que nós estamos olhando aqui por cima, né, dos nossos dois espelhos. Eu tenho aqui os dois espelhos. Eles estão formando um ângulo alfa aqui, que eu posso mudar a hora que eu quiser. E eu coloquei meu objeto aqui. O que acontece com isso aqui? Tudo funciona como se eu pegasse este meu diedro aqui, esse meu conjunto de espelhos, e fosse girando até completar todos um círculo aqui. Quantas vezes eles vão caber aqui? Então aqui no caso, esse ângulo aqui está representado, é um ângulo reto, tem 90 graus. Então em 360 graus eu consigo colocar 1, 2, 3, 4. Só a gente dividir 360 por 90, eu consigo encaixar 4 vezes aqui. E o que acontece é que se forma uma imagem aqui, se forma uma outra imagem aqui, e esses dois prolongamentos aqui do espelho, eles também geram uma nova imagem. Por sinal, elas são coincidentes, elas acontecem neste ponto aqui. Estas imagens, elas também se formam todas na mesma distância desse centro aqui dos espelhos. Então elas se formam sobre esta circunferência aqui, porque são todas a mesma distância desse ponto central.
Então agora eu já sei calcular quantas imagens eu tenho. Se eu conseguir colocar 4 réplicas desse primeiro pedaço aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Só que um desses pontos é o meu objeto real. Então quantas imagens se formam? Se formam apenas 3. E isso é representado por esta equação aqui, ó. N, que é o número de imagens formadas, é 360, que é o número de graus de uma circunferência, dividido pela quantidade de graus neste meu ângulo alfa, menos 1, que é a imagem real. Então, se no meu exemplo aqui, alfa igual a 90 graus, o que vai acontecer? O número de imagens vai ser 360 menos 90, isso aqui vai dar 4, menos 1, é 4 menos 1, que é igual a 3 imagens. Então, quando eu tenho esse ângulo de 90 graus, formam-se 3 imagens. Eu poderia fazer um outro exemplo aqui. Agora eu vou fazer um ângulo menor e vou colocar meu ponto agora não aqui no centro, vou colocar ele aqui nesse cantinho. Aqui eu consigo multiplicar este ângulo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, se eu tenho 8 partes aqui, na hora que eu completo essa minha circunferência, vão aparecer aqui os meus 8 pontos. Se eu lembrar que um desses pontinhos aqui é o real, quantas imagens se formaram? Se formaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens aqui, todas equidistantes do ponto central. É só lembrar que nessa brincadeira eu coloquei meu alfa igual a 45 graus, 360 dividido por 45 resulta no número 8, que são, né, o número de quantidades de vezes que eu posso replicar este meu desenho aqui até completar o 360 graus. Então, 8 menos 1, que é o 360 dividido por 45, que dá 8, eu tenho aqui que eu vou observar 7 imagens aqui quando eu coloco um ângulo de 45 graus entre os meus dois espelhos. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja a videoaula. Grande abraço e até a próxima videoaula, quando nós falaremos sobre refração.